E aí, pessoal, boa tarde, beleza? Vamos aqui nessa tarde fazer aqui um vídeo rapidinho sobre um tema aqui muito importante que nos trava muitas das vezes, né? São tantas coisas que nos travam, que nos bloqueiam. Eu estava aqui agora lendo, meditando e fiz aqui um textinho aqui para nós, para deixar salvo aí para nossa meditação. Você que acompanha aí o canal, tá? Se os conteúdos aí, os vídeos têm sido interessantes, relevantes para você, eu peço que você curta o vídeo, compartilhe aí com alguém, tá? Deixe o seu comentário, muito importante também, para que aquilo que nós temos aprendido na prática, no dia a dia, a gente possa compartilhar aí um para o outro, tá joia? E existe um versículo na Bíblia que diz assim, ó: aquele que começou a boa obra em vocês há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Se encontra lá em Filipenses 1:6. Esse é um versículo que eu gosto muito, porque ele traz para mim a ideia de que eu não sou perfeito ainda, né? Mas que eu apenas preciso prosseguir. Eu preciso prosseguir servindo a Deus, eu preciso prosseguir dentro dos meus objetivos, daquilo que eu tenho buscado, empenhado, porque eu não sou perfeito, eu não sei tudo, nós não sabemos tudo. Então esse versículo fala disso, né? Que aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar. E assim é a nossa vida. Nós precisamos ser aperfeiçoados. Nós precisamos ser aperfeiçoados. Nós somos obras inacabadas. E Deus é aquele que nos aperfeiçoa. Ele aperfeiçoa aqueles que estão agindo, aqueles que estão andando no caminho. E se você está andando em direção a algo e você começou, né? Estamos aqui no canal Empreendendo pela Fé. Se você ainda está travado aí, querendo começar a fazer algo, ou se você está fazendo, né? E talvez você ache que você não tem todos os recursos que você precisa, e isso vai te impedir de você, né, chegar, não pense isso. Porque nós somos obras inacabadas e Deus ele vai nos aperfeiçoando, vai nos capacitando à medida que nós vamos agindo, né? Então, entre pensamentos novos e ações, eu e você devemos escolher sempre as ações. Porque Deus, ele não aperfeiçoa a gente parada, ele aperfeiçoa pessoas em movimento. É por isso que a Bíblia diz que aquele que começou uma boa obra em nós, ela não diz que ele terminou, mas ela diz que ele vai aperfeiçoar, né, no processo, porque nós somos ainda uma obra inacabada. Então, olha para você essa frase aqui, ó. O feito é melhor do que o perfeito. O perfeccionista, ele não faz. Ele planeja demais, ele pensa demais e ele critica quem está fazendo alguma coisa. Já reparou? Enquanto isso, quem age cresce. Enquanto isso, quem age colhe frutos. Então, perfeccionismo não é excelência. Perfeccionismo é o medo disfarçado de virtude, né? Isso que é o perfeccionismo. É o medo que aquela pessoa tem de fazer algo, mas ela coloca tantos empecilhos para que aquilo possa ser feito. Ah, não é dessa forma, você não deveria fazer isso, você não pode fazer isso, tem que ser assim, 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 assado. Isso. Essa pessoa é perfeccionista, mas na verdade ela é uma pessoa que tem medo. E ela acha que eu só vou fazer porque nós temos que fazer o melhor, né? Igual as pessoas falam, né? Tem que fazer o melhor para Deus, Deus merece o melhor, se for fazer de qualquer forma. É claro que você não vai fazer de qualquer forma, mas muitas das vezes o seu melhor, a sua excelência, não é comparado com o outro. E é por isso que muitas das vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, porque nós queremos nos comparar com aquilo que o outro faz. Mas eu e você podemos fazer aquilo que nós podemos, desde que seja o nosso melhor, né? Então, a gente precisa entender isso. Quem espera o perfeito nunca começa. Quem começa, melhora no caminho. Então, nós precisamos disso. Olha bem para você ver. Um exemplo aqui. O bebê, né? Pense em um bebê. Ele nasce sem falar, ele fala tudo errado, ele cai várias vezes tentando andar, mas mesmo assim ele não para.
Imagina se o bebê dissesse, eu vou parar de tentar andar porque ainda não sei andar direito. Mas ele nunca faz isso. Você vê que ele tenta se levantar, ele vai pegar em alguma coisa para se segurar, ele começa a arrastar porque ele quer andar. E da mesma forma é quando ele quer falar. Ele começa a falar as palavras ali, né? Gugu, dadá, papá, papá, e começa a sair, ele começa a falar, mas imagine se ele falasse, não sei formar palavras ainda, eu não falo bem, eu não sei falar e eu não vou ficar calado, porque eu não vou falar certo. Nós temos muito isso, nós fomos ensinados a isso. Então, nós precisamos fazer da forma que nós temos capacidade de fazer e ir melhorando e aperfeiçoando isso. Se você tem dificuldade para falar, não fique calado, abra sua boca e comece a falar, que com certeza você vai começar a se desenvolver, né? Então, eu tinha muita dificuldade em falar também, minha língua era muito presa, mas eu comecei a falar no telefone, atendendo clientes, eu comecei a vender, né? E isso eu comecei a ler, eu li em voz alta, né? Quando eu pegava a Bíblia para ler, foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler, e eu começava a ler em voz alta, então isso começou a desenvolver minha fala. Então são técnicas aí que eu fiz que hoje eu falo um pouco melhor, né? Não sou o melhor comunicador, mas do que eu era, hoje eu sou muito melhor, eu sei disso. Então, são técnicas aí que talvez vai te ajudar, né? Para você desenvolver, para você abrir a sua boca, para você falar o que você precisa, o que está no seu coração, para você vender aquele produto que você quer vender. Então, isso é uma dica boa. Comece a ler em voz alta aquilo que você quer, vai te ajudar. Se o bebê pensasse isso, ele nunca cresceria. Então, ninguém nasce pronto. Todo mundo nasce em processo, né? Todos nós estamos em um processo, ninguém nasce pronto. As pessoas bem-sucedidas que estão aí, elas não nasceram assim, mas elas foram desenvolvendo um caminho, né? Foram aperfeiçoando, foram aprendendo, foram buscando conhecimento, foram errando, foram praticando, foram corrigindo, e nós também podemos fazer isso. E a Bíblia, né? Estou usando aqui o exemplo da Bíblia, ela é um livro, né? Sobre Deus usando pessoas improváveis. Já pensou nisso? Deus, que é um Deus perfeito, ele procurou usar homens e mulheres que eram improváveis. Moisés, ele disse assim, ó, Senhor, eu não sei falar. Então talvez você e eu sejamos como Moisés, não sei falar, então não vou vender. Não sei falar, então não vou compartilhar no meu canal do YouTube aquilo que está dentro do meu coração. Não vou falar. Moisés disse isso e Deus não respondeu. Deus não falou para ele assim, então tá bom, Moisés, volta aqui quando você aprender que eu vou te usar. Deus não respondeu isso. Deus respondeu, quem fez a boca do homem? Deus chamou Moisés antes da capacidade. Gideão disse, eu sou o menor da minha casa. Deus disse, vai nessa tua força, varão valoroso. A força não estava em Gideão, estava em quem chamou Gideão. Davi era pastor, esquecido, jovem demais, mas Deus não escolhe pela aparência, Deus escolhe pelo coração. Foi o que ele falou, eu vejo como o homem não vê, e eles viam os irmãos deles todos fortes, capazes. Talvez você está olhando aí, mas aquela pessoa é tão capaz, por isso que ela consegue fazer isso e isso. Talvez é a mesma coisa que você quer fazer, mas por conta de você achar que ele é melhor, né, mais capaz, mais preparado, você não está fazendo, mas você tem algo aí no seu coração que você pode contribuir e oferecer para outras pessoas. E Davi foi ungido antes dele estar pronto. Pedro era um homem impossível, ele negou Jesus, ele falhou feio, negou Jesus 3 vezes. Mas mesmo assim Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Deus não desiste no meio do processo, né? Então a gente precisa entender isso, que Deus, ele não escolhe pessoas perfeitas. A gente precisa entender isso. A gente tem que tomar cuidado com mentalidades que parecem espirituais, mas travam, né, a sua prosperidade, travam de você colocar os planos que você deseja. Então, existe algo aqui que é o essencialismo, né? Ele fala assim, eu só preciso do básico. Isso parece humilde, mas isso pode virar uma trava, um limite que você está colocando na sua vida. Você pode começar simples, mas você não pode
pensar pequeno para sempre, né? Tem um ditado aí que o pessoal usa, né? Como pensar pequeno de um Deus tão grande? Então, os planos de Deus são maiores que os seus, nós devemos pensar grande e todo começo é pequeno, tudo é pequeno. Não tenha medo da opinião dos outros. Se você tiver medo do que vão falar de você, você vai sempre ter pessoas perto de você, sempre vai existir pessoas para criticar, sempre vai existir pessoas que vão te julgar, sempre vão existir pessoas que vão dizer que fariam melhor do que você está fazendo, mas se você olhar, quase sempre essa pessoa ela não está fazendo nada da vida dela, ela está cuidando apenas da vida do outro, ela está falando mal do outro, ela está perdendo o seu tempo com a vida do outro, mas quando você olha para a vida dessa pessoa que critica, que julga, que fala que faria melhor do que você, quando você olha para a vida dela, é uma vida infrutífera e ela não está fazendo nada. Esses são as pessoas perfeccionistas, né? Eles te criticam porque eles não suportam ver você agindo, você fazendo algo. Então, não tenha medo disso. Então, pense nisso. Entre pensamentos novos e ações, eu e você devemos escolher sempre agir. Pensamento novo sem ação vira emoção. E ação perfeita gera ação imperfeita, não é perfeita. Ação imperfeita ela gera crescimento. Você vai aprender algo, né? Com certeza isso vai gerar algo dentro de você, mesmo que você não tenha o resultado que você espera, mas aquilo já quebrou uma barreira dentro de você. Você falou, você fez, você saiu, você foi até aquele lugar. Então isso vai gerar um crescimento na sua mentalidade e Deus vai te aperfeiçoar no caminho, tá? Então pense nisso. Você não está quebrado, você não está atrasado, você não está pronto. Tá tudo bem, tá tudo bem. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra em mim, aquele que começou a boa obra em você, quando você nasceu, quando você veio a este mundo, ele há de aperfeiçoar as nossas vidas até o fim. Então, deixar para você esse vídeo aí, meu amigo. Apenas faça, corrija e continue seguindo em frente, tá? Porque Deus ainda não terminou